tem uma história que nos conta o seguinte: tinha uma propriedade, né, e um pai e dois filhos. O filho mais novo e o filho mais velho trabalhavam para o pai, né? Às vezes as pessoas falam para não misturar família e serviço, mas esse pai era tão amoroso que preferiu, né? Eu acredito que os filhos permanecessem ali. E o filho mais novo chegou um dia, ele estava insatisfeito, ele não queria trabalhar mais ali. Ele foi lá pro pai dele e pediu a parte dele, a herança dele, uma parte do que ele tinha, né, trabalhado. Eu acredito que seja um bem bolado, né? Porque se ele já estava trabalhando um tempo, eu acredito que ele estava ali mantendo e aí já queria a parte dele, para ele poder sair. E essa história nos conta que esse filho mais novo, ele com esse dinheiro saiu, foi para bem distante da propriedade do pai. E lá ele gastou com muitas coisas, ele ficou sem mais nada e a gente pensa, poxa, eu poderia ter investido em algo, né? Já começa o erro lá de trás, mas ele podia ter investido em algo, né? E aí essa história nos conta em Lucas, essa parábola, que esse filho, ele depois de gastar tudo, chegou uma época onde aquela região que ele estava, bem afastada da propriedade do pai, estava passando por uma leva de fome. Então ele foi atrás de algum trabalho e ele conseguiu um trabalho cuidando dos porcos. E essa parábola nos conta que esses porcos, nós sabemos, né, que porcos comem lavagem, mas eles comiam uma vagem, deixa eu achar o nome certinho para vocês. Vagem de alfarrobeira. Então, ele iria comer, ele queria comer daquilo que os porcos estavam comendo. E se os porcos estavam comendo, nós imaginamos que não era algo de 100% qualidade, né? E aí, nos conta que chegou uma época, né, que ele desejava comer aquilo porque provavelmente estava passando pela fome e ele não recebia tanta coisa. Às vezes, nós somos como esse filho mais novo, né? Nós queremos nos afastar do Criador, que aqui é o Pai, né? Que não proibiu o filho de sair, não proibiu o filho de pegar a parte dele da herança, né? Apenas permitiu. E eu acredito que ele orou por muito tempo para o filho cair em si, né? Porque nós somos assim com Deus muitas das vezes. Nós nos afastamos de Deus pelas situações que nós passamos e nós achamos que nós mesmos conseguimos carregar tudo, né? A Bíblia nos fala uma parte que nós, né, não somos capazes de carregar, né, as coisas. Então é Deus que faz isso por nós, né? Que pega a bronca, que pega a responsa de tudo, né? E ele vai lá e carrega por nós. Na cruz ele fez isso. Nós deveríamos ter morrido por o pecado que nós cometemos desde Adão, mas Jesus pegou todo o nosso pecado e morreu na cruz por mim e por você. E muitas das vezes nós ainda agimos como esse filho mais novo. Nos afastamos de Deus, exigimos toda a parte que nós nem temos e nós nem deveríamos ter, né? E muitas das vezes nós somos ingratos com Deus. Nós queremos resolver as coisas da nossa forma, nós passamos por uma situação ruim, como o filho mais novo estava cansado, insatisfeito e já quis sair de lá, né? E nós queremos nos afastar de Deus. E nesse momento parece que nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez, né? Por isso que é bom, como fala 1 Coríntios, né? Traga à nossa mente aquilo que nos renova, que nos traz esperança, que é a palavra de Deus, as experiências de convicção que nós tivemos com Deus, né? E esse Pai é como Deus conosco. Ele não nos proíbe de sair de perto, porque Ele quer que nosso amor seja sincero com Ele. Talvez você já conheça o resto dessa parábola. Talvez o que eu vá falar aqui não vai servir de nada para você. Ou às vezes vai. E eu espero que seja com um coração humilde para acatar no coração, da mesma forma que eu estou acatando. Mas Deus, Ele é como um pai que não nos obriga a ficar ali, mas Ele nos ama o suficiente para nos receber quando nós voltamos. E às vezes durante a vida, nós somos como o filho pródigo, né? Nós temos a necessidade, né? Nós sentimos a necessidade de, desde a infância até a fase adulta, nós sentimos um vazio, né? Nós sentimos que às vezes ninguém nos ama ou situações da vida, né, nos fez ficar abalados ou nós nos distanciamos de Deus, como o filho pródigo distanciou do pai, né? E nós tentamos suprir com certas coisas, casa, família, como filho pródigo, às vezes dinheiro, né? Às vezes nós tentamos suprir até mesmo com de carro
idas a shopping, shows, né? Hoje em dia, até usando o smartphone, celular e todas essas coisas. E às vezes isso não funciona, né? Às vezes não, isso só funciona temporariamente. Viagens, essas coisas só suprem por um momento. Mas quando acaba a viagem, quando acaba tudo isso, no final das contas, nós não temos nada, né? O vazio, ele não supre. Às vezes as coisas que a gente sente no coração não vai suprir por conversinhas que você vai ter com as pessoas, viagens, shows, comidas no fim do culto, idas à igreja, tudo isso não vai preencher o vazio que você tem. Só tem uma coisa que preenche o vazio. E quando nós vemos essa seta, ela aponta para o céu. E quem está no céu, mas está cuidando de nós, quem foi para o céu e está preparando morada para nós, a Bíblia diz, e que morreu numa cruz por mim e por você, é Jesus. Ele morreu numa cruz não para se achar, não para nos humilhar. Ele morreu na cruz, na verdade, para oferecer uma salvação que preenche todo o vazio que nós temos no nosso coração. O filho pródigo, ele sentiu um vazio e ele se afastou do Pai, de Cristo. Nós podemos buscar satisfação no mundo, nós podemos tentar nos entregar a prazeres da mocidade, como diz Eclesiastes, nós podemos seguir gastando mais do que nós podemos, como o provérbio diz, mas no final das contas, a única coisa que preenche o nosso vazio é Cristo. E se você já esteve próximo de Cristo e se afastou como filho pródigo, pode ter certeza, o seu prazer só vai estar no Senhor. Medite na lei de Cristo de dia e de noite. Então, Cristo é a resposta de tudo. Jesus pode te salvar.